Você sabia que o deus mais poderoso da mitologia grega quase foi devorado pelo próprio pai logo após nascer? Sim, o grande rei dos deuses, aquele que controlava os relâmpagos e fazia até os deuses tremerem de medo, quase nunca existiu. Estamos falando de Zeus, o poderoso governante do lendário Monte Olimpo. Mas a história desse deus não começa com poder. Ela começa com medo, traição e uma profecia terrível. E para entender por que Zeus se tornou o deus mais temido da mitologia, precisamos voltar ao início de tudo. Antes de Zeus governar o mundo, o universo era dominado por um titã chamado Cronos. Ele era poderoso, temido e governava todas as coisas. Mas Cronos vivia com um medo constante. Uma profecia dizia que um de seus próprios filhos iria derrubá-lo do poder. E para evitar que isso acontecesse, ele tomou uma decisão assustadora. Toda vez que um de seus filhos nascia, ele simplesmente os engolia vivos. Sim, os próprios deuses eram devorados pelo próprio pai. Entre essas crianças estavam Hera, Poseidon e Hades. Mas quando Zeus nasceu, algo diferente aconteceu. Sua mãe, Reia, decidiu que não permitiria que mais um filho fosse devorado. Então, ela criou um plano. Ela enrolou uma pedra em panos e entregou ao marido. Cronos, sem perceber o engano, engoliu a pedra. Enquanto isso, o pequeno Zeus era levado para um esconderijo secreto. E ali, longe da fúria do pai, ele cresceu, esperando o momento certo. Quando Zeus se tornou adulto, ele descobriu toda a verdade sobre sua família. Descobriu que seus irmãos estavam presos dentro do próprio pai. E naquele momento, ele tomou uma decisão. Ele iria derrubar Cronos. Mas derrotar um titã não seria fácil. Mesmo assim, Zeus iniciou uma das guerras mais épicas da mitologia, a lendária Titanomaquia. Durante 10 anos, deuses e titãs lutaram pelo controle do universo. Montanhas eram destruídas, oceanos se agitavam e o céu parecia estar em guerra. Foi durante essa batalha que Zeus revelou seu poder mais temido, os relâmpagos divinos. Raios gigantes cortavam os céus enquanto Zeus atacava seus inimigos. No final da guerra, Cronos foi derrotado e os titãs foram aprisionados no terrível abismo conhecido como Tártaro. Naquele momento, Zeus se tornou o rei absoluto dos deuses. Como governante do Olimpo, Zeus controlava os céus, as tempestades e os relâmpagos. Seu poder era tão grande que até os próprios deuses o respeitavam e temiam. Quando o céu escurecia e trovões ecoavam pelo mundo, os gregos acreditavam que era Zeus demonstrando sua força. Mas Zeus não era apenas poderoso. Ele também era conhecido por sua ira terrível. E quando alguém desafiava sua autoridade, o castigo podia ser eterno. Um dos exemplos mais assustadores da fúria de Zeus envolve o titã Prometeu. Prometeu acreditava que os humanos mereciam mais poder. Então, ele fez algo proibido. Ele roubou o fogo dos deuses e entregou à humanidade. Para Zeus, isso era uma afronta, uma traição imperdoável. Então, ele criou um castigo brutal. Prometeu foi acorrentado em uma montanha. Todos os dias, uma águia vinha devorar seu fígado. Durante a noite, o órgão se regenerava e o sofrimento recomeçava no dia seguinte. Esse tormento durou séculos, tudo porque ele ousou desafiar o rei dos deuses. Apesar de sua ira, Zeus também tinha outro lado. Ele protegia heróis, ajudava mortais em algumas histórias, e muitos dos grandes heróis da mitologia eram considerados seus filhos. Entre eles estava o lendário Hércules. Mas mesmo assim, ninguém esquecia quem realmente mandava no Olimpo. Ao lado de Zeus estavam deuses poderosos. Sua esposa, Hera, seu irmão dos mares, Poseidon, e o senhor do mundo dos mortos, Hades.
Mas mesmo entre todos eles, Zeus continuava sendo o mais temido. Porque quando o rei dos deuses se enfurecia, o céu inteiro parecia entrar em guerra. Mesmo milhares de anos depois, o nome de Zeus ainda é lembrado. Sempre que um trovão ecoa no céu, é como se a antiga mitologia sussurrasse uma lembrança. A lembrança de um Deus poderoso, imprevisível e capaz de destruir qualquer um que ousasse desafiá-lo. Porque no topo do Monte Olimpo governava um Deus que até os deuses respeitavam. Zeus, o senhor dos relâmpagos e o deus mais temido da mitologia grega.